Glória a Deus. Muito bem. Louvado seja Deus. Meus irmãos do lado de cá, eu também amo vocês, mas devido a uma questão técnica, eu vou pregar desse lado aqui hoje. Louvado seja Deus. Hoje, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, eu iniciei falando com os irmãos que estiveram por aqui a respeito da nossa gratidão a Deus, de a gente ser grato a Deus em todo o tempo. Quando cantou aquele louvor ali, o Senhor é bom em todo o tempo, e de fato o Senhor é. E pela manhã, eu falei com os irmãos aqui a respeito de a gente observar o quanto de fato Deus é bom e o quanto a gente tem motivos para agradecer por várias vezes. E a gente tem mesmo motivos para ser grato a Deus. Eu fico observando o quanto algumas pessoas caminham por aquilo que falta. Não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço. Muita gente caminha por aquilo que falta. Talvez essa pessoa aqui até seja você. Tem caminhado por aquilo que falta. Tem reclamado, tem falado: Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso falta na minha vida, aquilo falta. Mas eu te digo algo, Deus é bom demais. Deus cuida de nós em todo tempo, Deus cuida de cada um de nós. E o Senhor te ama, o Senhor propiciou, reservou esse tempo especial para você estar aqui nessa noite adorando o nome dEle. Então é motivo de gratidão. Então que nós não caminhemos por aquilo que falta, mas que nós louvemos a Deus a todo tempo, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Muitos motivos a gente tem para agradecer, muito mais louvar do que reclamar. Também eu queria dizer para você nessa noite que os Salmos de número 103, verso 19, ele diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Repetindo o Salmo de número 103, verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Eu creio nisso. O Senhor de fato, Ele governa sobre todas as coisas. O Senhor é soberano. Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando do nosso país. O Senhor está direcionando todas as coisas. Eu creio nisso. Hoje nós vamos falar sobre Sansão. Ontem eu falei sobre Sansão aqui no Encontro de Jovens, mas numa outra perspectiva. Nós falamos e aprendemos muito sobre a vida de Sansão, e hoje também nós vamos falar sobre a vida de Sansão, mas hoje a gente vai abordar esse tema aqui. Com quem está o seu coração? Quando a gente olha para a vida de Sansão, a gente aprende algo, e é justamente isso que a gente vai olhar e vai aprender e vai observar sobre onde está ou com quem está o seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura, em seguida nós vamos orar e dar sequência. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16, o verso 15 e o verso 17. Amém? Amém. Muito bem. Vamos fazer a leitura então. Então, ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então, ele contou o seu segredo dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor Deus. Pai, eu quero te render graças mais uma vez, porque a tua boa mão se encontra aqui, a tua boa mão, o teu cuidado está sobre nós. O Senhor tem reservado esse tempo para nós ouvirmos mais do Senhor, Pai. Nós já adoramos ao Senhor aqui no primeiro momento, nós oramos e te pedimos, clamamos a Ti que o nosso louvor, ó Pai, tenha chegado ao Teu trono da graça, tenha sido agradável ao Senhor, Pai. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos agora
compreender a Tua palavra com clareza. Ó Senhor Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida e na vida de cada irmão que aqui está, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, nos faça compreender com clareza a integridade da Sua palavra, Senhor Deus. Pai, eu clamo pelas Tuas misericórdias, Deus, que em nome de Jesus, todo entendimento não fique somente na nossa mente, Pai, mas que ele, em nome de Jesus, venha para a prática das nossas vidas, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, conduz-nos no entendimento perfeito da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, eu venho em nome de Jesus, ó Pai, declarar mais uma vez que o Senhor é soberano aqui, Senhor Deus. Se há algo que tenta impedir a pregação da Tua palavra, Senhor Deus, já é derrotado em nome de Jesus, porque o Senhor é que é soberano, o Senhor é dono de todas as coisas, ó Pai. É o Senhor que reina aqui neste lugar e em nossas vidas, Senhor Deus. Tudo aqui pertence ao Senhor. Nós estamos aqui porque cremos no Teu nome, Senhor Deus. Temos temor do Seu nome, Pai. Estamos aqui para declarar que só o Senhor é Deus de nossas vidas, ó Pai. O inimigo não pode, ó Pai. O inimigo não pode impedir o Teu povo de ouvir a Tua palavra. O inimigo não pode impedir o Teu servo, aquele que o Senhor separou nessa noite, para ouvir a Tua mensagem, a Tua verdade, Senhor Deus. Porque o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Deus. Glória a Ti a todo tempo, Senhor Jesus. Pois Tu és maravilhoso, santo, santo é o Senhor. Nós não cansamos de bendizer o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Deus é bom, Deus é bom. Eu disse para vocês que eu ia falar de Sansão e nós vamos observar exatamente sobre o coração. Pode voltar lá no primeiro slide, por favor. Com quem está o seu coração? Mas antes eu queria chamar a sua atenção. Eu percebo que há dois tipos de coração que chegam no domingo numa igreja à noite. Um coração que chega talvez por obrigação, ele chega não muito animado, e esse coração, por vezes, ele na verdade ele está lá fora. Ele está preocupado com tudo que está acontecendo lá fora, mas há um tipo de coração também que vem aberto para receber a palavra de Deus. Ele vem desejoso, ele vem com uma terra seca para receber a palavra de Deus. E eu oro a Deus para que esse coração, que é uma terra seca, seja o seu coração nessa noite. Que seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. Que tudo que te incomoda, tudo que te preocupa, que fique lá fora. Que em nome de Jesus aqui o seu coração esteja cativo à palavra de Deus. Com sede da palavra de Deus. Que em nome de Jesus a palavra de Deus inunde o seu coração de tal forma que você saia daqui em paz, com resposta para muita coisa na sua vida e com certeza de que Deus está cuidando de você, que Deus te ama e que de fato você é especial para o Senhor, porque o Senhor te ama de fato. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Eu disse que ia falar aqui de Sansão. Perdão, meus irmãos, se eu falar em algum momento de Salomão. Ontem eu soube que eu falei bastante de Salomão, mas eu quero pregar sobre Sansão, viu? Eu estou fazendo estudo aí de Salomão e talvez eu toque nele, mas é Sansão que a gente vai estudar, tá? O que acontece, meus irmãos? Nós temos que primeiro aqui criar um pano de fundo, um entendimento a respeito do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele relata um período de mais ou menos 1.200 anos, do ano 1200 ao ano 1000, um período, uma janela ali de mais ou menos 200 anos. Então, do ano 1200 até o ano 1000, mais ou menos, é o período que relata o livro dos Juízes. Esse período do livro dos Juízes, o povo de Israel vivia um ciclo espiritual muito complicado. Esse ciclo espiritual, ele funcionava da seguinte forma. O povo de Israel, eles estavam em paz, aproveitando ali da terra prometida, gozando das maravilhas de Deus, aproveitando tudo que Deus tinha reservado para eles. Mas em determinado tempo, esse povo começa a se misturar com pessoas que não eram da parte de Deus, começam a ser contaminados por ensinamentos que não vinham da parte de Deus, e esse povo começa a se afastar da presença do Senhor. E quando o povo de Israel se afasta da presença de Deus, Deus permite que a tribulação venha sobre o povo de Israel. O povo de Israel começa a ser massacrado, começa a ser escravizado, começa a ser humilhado pelos povos vizinhos. E quando isso acontece, o povo de Israel começa a sofrer bastante, começa a sofrer muito, e o povo então reconhece que de fato o Deus de Israel é o Senhor dos senhores, e usando a inteligência que sobrou ali nas suas cabeças, eles começam a clamar a Deus. Clamar a Deus por misericórdia para que Deus tirasse eles daquela situação. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Deus levanta um juiz no meio daquele povo, para que esse juiz fosse um libertador. O juiz tinha um papel de libertador provisório ali no meio de Israel. Então, esse juiz, ele libertava o povo de Israel momentaneamente,
E esse povo vivia um tempo de paz. Depois que esse povo vivia um tempo de paz, adivinha o que acontecia? O povo esperava o juiz morrer, e quando o juiz morria, o povo voltava a pecar de novo. O povo se envolvia em novos pecados, o povo voltava de novo a se afastar da presença de Deus, e esse ciclo se repetia por muitas vezes, e a gente lê ele com clareza no livro de Juízes. Eu recomendo você fazer a leitura do livro de Juízes, nessa perspectiva. E eu pergunto, é diferente o que acontece na vida da igreja hoje? Deus liberta, Deus tira pessoas do lamaçal do pecado e as pessoas muitas vezes insistem em voltar novamente ou para algo pior, para o lamaçal do pecado. E essas pessoas começam a sofrer muito, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ouve o clamor, vê o sofrimento e chama essa pessoa novamente, o Espírito Santo capacita e essa pessoa sai daquele lamaçal. Mas o problema é quando as pessoas entram nesse ciclo vicioso e ficam por muito tempo. É um sofrimento muito grande. Que em nome de Jesus isso não seja uma realidade no meio da nossa igreja. Mas, ainda assim, o juiz, ele tinha um papel ali no meio do povo de Israel, como eu disse, daquele de legislador, de julgador. Não era ainda o período dos reis que comandavam Israel e conduziam Israel. E nesse período, então, um dos juízes levantados por Deus foi justamente Sansão. Não vai dar para a gente ler, uma pena, não vai dar para a gente ler a história inteira, porque é grande, mas eu vou fazer uma perspectiva, um panorama aqui para todo mundo entender o básico, pelo menos. Mas eu recomendo que você chegue em casa, durante a sua semana, você faça uma leitura, começando lá em Juízes capítulo 1, mas se você quiser ler especificamente a história de Sansão, começa lá no capítulo 13, a história de Sansão. Então, você começa a ler lá no capítulo 13 a história de Sansão e você vai até o capítulo 16, você vai compreender com clareza a história de Sansão. Meus irmãos, quem era Sansão? Sansão é relatado lá já no capítulo 13, a partir do verso 2 em diante, que Sansão era um homem já separado desde o ventre da sua mãe. A mãe de Sansão era uma mulher estéril. Estéril é a pessoa que não pode ter filho. E essa mulher estéril, ela foi visitada por um anjo, e é tão linda a história ali, que aparece anjo do Senhor. Eu já quero fazer disso aqui também, nesse momento, uma escola bíblica. Aproveitar que eu estou nesse púlpito aqui hoje. Quando aparece anjo do Senhor na sua Bíblia, com A maiúsculo, o anjo do Senhor, com S maiúsculo lá também, geralmente está se referindo ao próprio Deus. É Deus visitando alguém, o próprio Deus. E você vai perceber que foi o próprio Deus que visitou a mãe de Sansão naquele tempo, para que ela concebesse ao Sansão. E esse anjo do Senhor, ali o próprio Deus, deu algumas orientações para a mãe de Sansão. Olha só, você vai ter um filho, e esse filho ele vai iniciar a libertação do povo de Israel aqui. E ele vai ser um homem importante. Então cuidem dele, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Ele não poderá ter contato com o fruto da vide, ele não poderá se embriagar, ele terá que ter o voto do Nazireu. O voto de Nazireu, se quiser ficar um pouquinho mais inteirado, você vai ler sobre ele lá em Números capítulo 6 em diante, tem a explicação, o voto de Nazireu, mas ele consiste basicamente, o que o anjo orientou a mãe de Sansão, é que ele deveria, primeiro, não ter contrato com o fruto da vide. Por que não ter contrato com o fruto da vide, o fruto da vinha, bebida forte? Porque a alegria de Sansão, ela não deveria estar na bebida alcoólica. Nada mais poderia trazer alegria para a vida de Sansão, senão o próprio Senhor. A primeira questão é essa. A segunda, ele não poderia raspar a cabeça. Ele deveria deixar o cabelo grande, o cabelo crescer durante todo o seu voto. Então, ele não poderia raspar a cabeça. Isso em sinal de humildade. Mas ele também não poderia tocar em coisa impura, coisa morta, ele não poderia tocar em cadáver. Isso está ligado à sua pureza espiritual. Ele estar apto ali para oferecer sacrifícios, para ele estar na presença de Deus, ele não estar contaminado, ele não estar impuro cerimonialmente. Então ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber bebida forte e ele também não poderia tocar em cadáver. Então é nesse contexto aí que o anjo instrui a mãe de Salomão de Sansão para que criasse ele. E depois disso, então, meus irmãos, Sansão começa a desenvolver, crescer e viver a sua vida. E ele começa a demonstrar algo muito interessante. Sansão, ele começa a demonstrar uma força fora do comum.
Você vai ver que do capítulo 13 até o verso 16, são relatadas coisas impressionantes a respeito da vida de Sansão. O homem era muito forte, o homem arrancava a porta de cidade, o homem amarrava raposa pelo rabo, colocava fogo no terreno dos inimigos. Esse era Sansão. E nessa força de Sansão, ele começa a viver a vida dele. Lembrem-se que o propósito de Sansão era o que eu disse no início? Iniciar a libertação do povo de Israel. Não é isso? A força que Deus deu para Sansão era para libertar o povo de Israel. Era para isso a força de Sansão. Mas a gente vai observar aqui na nossa leitura aqui, a gente vai aprender, olhando para a vida de Sansão, que ele começou a se desviar do caminho de Deus e desviou bastante. E a palavra que o Senhor me deu está ligada justamente a isso. Fases em que estiveram o coração de Sansão e que talvez se assimile com fases em que o seu coração já esteve e que também possa estar, ou que se você não tomar cuidado, daqui no futuro, daqui a um tempo, pode ser que chegue também. Mais importante do que saber onde está o nosso coração é saber com quem está o nosso coração. E eu já pergunto, com quem está o seu coração? Daí então, eu queria separar um texto específico aqui, eu vou fazer a leitura dele, que ele diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias capítulo 17, verso 9 a 10. A palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. Depois do pecado original de Adão e Eva, nós, como descendentes de Adão e Eva, nós recebemos o pecado original, é inegável. Você vê que de forma muito natural uma criança aprende a fazer maldade. Você tem que corrigir ela, ensinar ela a fazer a coisa certa. Você vê que as pessoas, vou falar de mim, a gente tende a fazer a maldade com os outros de uma forma muito natural. Se tem uma coisa que o nosso corpo, a nossa mente colabora, são para as coisas ruins. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, o coração do homem ele é enganoso. Às vezes a gente vê algumas coisas, a gente vê algumas possibilidades, a gente olha para o futuro, mas a gente olha de forma enganada, porque o nosso coração é enganoso. Eu olho para uma pessoa, eu disse aqui na manhã, né? A gente olha para alguém e fala assim, fulano, todo dia que eu vou na igreja, esse fulano está olhando torto para mim, o que está acontecendo? Aí quando você vai ver, você vai orar, você vai jejuar, você vai perceber que na verdade, fulano não está olhando torto para você não, é a maldade do seu coração mesmo, que está achando que fulano está olhando torto para você. Então, essa maldade do coração, ela é presente em todos nós, é inegável. E essa maldade do coração, ela nos faz caminhar por caminhos muitas vezes tortuosos. E se a pessoa não observa de forma atenta a palavra de Deus, ela corre um risco muito grande. Então vamos às 3 fases que passaram o coração de Sansão. A primeira, o coração de Sansão estava centralizado nas suas próprias vontades. Ou seja, Sansão ele estava preocupado muito mais com as suas vontades do que servir a Deus e entender o propósito de Deus, ao qual Deus tinha chamado ele ali em Israel. O propósito ao qual ele tinha sido levantado. Leia comigo na sua Bíblia. Juízes capítulo 14, verso 1 a 9. Sansão foi a Tima, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse que ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tima. Quando chegaram às vinhas de Tima, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor
de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então, ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela e, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Olha só que interessante. O coração de Sansão está centralizado nas suas próprias vontades. Sansão está buscando realizar os prazeres do seu coração, da sua carne pecaminosa. É interessante que no meio do povo de Israel, naquela tribo, certamente tinha belas mulheres ali para Sansão. Tinha pessoas agradáveis para Sansão. Mas nenhuma dessas mulheres serviu para ele. Ele teve que ir na tribo dos filisteus, que ficava ali mais ou menos a cerca de 5 quilômetros. Não era longe, mas também não era perto. Mas o pior de tudo é que era um povo inimigo de Deus, um povo inimigo da presença do Senhor, um povo com maus costumes. E ele vai lá então fazer amizade com esse povo. Sansão, pouco a pouco, começa a se afastar mais e mais de Deus. Mas se nós observarmos algo interessante, ele começou primeiro a cobiçar essa mulher, ele cobiçou a cobiça dos olhos, ele começou a se encantar com ela. Mas algo que chamou muito a minha atenção também é que ele, como nós lemos aqui, ele matou o leão, não é verdade? Matou o leão, rasgou o leão no meio e deixou o leão morto ali. Foi lá visitar a mulher. Quando ele estava voltando novamente, a palavra diz aqui que ele encontrou, ele desviou do caminho e ele foi lá conferir aquele leão que ele tinha matado. Prestem atenção. Ele matou o leão, Deus concedeu força, ele rasgou aquele leão ali, acabou com a raça do leão, deixou o leão lá. Ele foi, quando ele estava voltando, a palavra diz que ele saiu do caminho em que ele estava e ele foi lá conferir o que aconteceu com aquele leão. E a palavra diz que lá tinha um enxame de abelhas e dentro daquela carcaça do leão ali tinha mel. Sansão então pegou daquele mel, comeu daquele mel e deu aos seus pais também. Isso fala algo muito interessante. Primeiro, Sansão aqui já revela a quebra do voto. Ele começa a quebrar o voto por aqui, porque ele não poderia tocar em coisa impura, coisa imunda, cadáver. Ele já começa por aqui, ele parece que não se importa muito com isso. Porque Sansão ele foi de volta lá ao cadáver morto, procurar mel. Gente, muitas vezes Deus nos dá livramentos. Deus nos tira de situações complicadas. Deus nos dá a possibilidade, a coragem para muitas vezes derrubar um leão, que é um problemão na nossa vida que nós mesmos criamos. Por que a gente volta como Sansão lá na carcaça de novo para ver se tem mel? Pior, tem muita gente que volta onde errou e prova do mel de novo. Cuidado, se Deus tem te dado um livramento, se Deus te deu uma nova oportunidade, não volte ao passado novamente. Não volte para querer provar do mel, para ver se o mel está bom. Sansão fez isso, voltou dentro da carcaça do leão, pegou do mel, o livramento que Deus tinha dado. Então aqui a gente percebe esse primeiro passo. Sansão, o coração dele estava centralizado nas suas próprias vontades. Primeiro passo. Poderíamos falar de outros textos aqui, mas eu acredito que é suficiente. Vamos em frente. Segundo ponto. O coração dele entregue a uma pessoa e não ao Senhor de fato. Nós vamos agora para o capítulo 16 novamente. Sansão já estava com o hábito de buscar as concupiscências do seu coração, as paixões do seu coração. Mas agora ele vai além, porque agora ele entrega o seu coração de bandeja na mão de outra pessoa, uma pessoa infiel, uma pessoa que não valorizava a pessoa que ele é, e com isso ele sofre muito e inclusive ele perde a sua vida. No capítulo 16, do verso 15 a 17 que nós lemos no início, nós vamos ler de novo. Então ela lhe disse, ela quem? Ela Dalila, disse para Sansão: como você pode dizer que me ama, se você não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força.
Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo. Primeiro que Sansão ele começa a se envolver com alguém que é fora do seu princípio de fé, fora daquilo que ele crê. A Bíblia fala algo sobre um jugo desigual. E a Bíblia fala o seguinte: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? É um alerta da palavra de Deus sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? O jugo fala a respeito de cargas e pesos diferentes. Você crê de uma forma, você tem uma rotina de vida e a pessoa vive outra coisa completamente diferente. Vai ter dificuldade. A palavra não proíbe, mas a palavra alerta. E se a pessoa já se envolveu no jugo desigual, aí mesmo, meu filho, meu irmão, é só a misericórdia de Deus, é tratar, é conduzir e continuar caminhando. Mas a Bíblia alerta para aqueles que vão namorar, para aqueles que estão iniciando relacionamento. Cuidado com o jugo desigual. Sansão estava se envolvendo num jugo desigual com Dalila. Sansão ele passa por uma fase também de brincar com o pecado. Se tem algo que acontece quando a gente se afasta de Deus cada vez mais, é a gente ficar cego. Você perde o medo do pecado. Tem um negócio chamado engodo. Você já ouviu falar no engodo? Quem trabalha com passarinho sabe que quem captura passarinho lá no mato, você coloca ali uma comidinha, alguma coisa que chama a atenção do passarinho para ele ir lá. Não é verdade, Humberto? Ou você coloca algum outro passarinho lá, uma fêmea, não sei, que canta bem, né? Para ele chegar perto, aí chega lá, pega ele. Quem já pegou rato em casa aí? Graças a Deus acabou lá em casa, mas tinha uns ratão, meninos, grande. Aí eu acabei com esse, que é aquele cola-rato, sabe? Aquele, você abre assim a cola-rato, você põe lá uma comidinha no meio. Aí o que o rato faz? Sente o cheiro, bom demais, né? Ele dá uma volta, ele é muito desconfiado, ele passa em volta, ele vai e volta, desconfiado assim. Ah, mas está gostoso, eu vou lá. Pula lá no meio. Na hora que ele pula lá no meio, ele começa a colar. Porque cola-rato ali é um negócio impressionante, é um trem maravilhoso. Aí vai lá, começa a ficar preso ali, colado, e quanto mais ele mexe, mais preso ele fica. O engodo está ligado a isso também. Satanás coloca diante de nós algumas ofertas que parecem muito boas, agradam aos nossos olhos, agradam ao nosso coração pecaminoso, enganoso. Mas há caminhos que para o homem parecem bom, mas o fim deles é morte. Sansão estava entrando numa dessas, porque ele começa a brincar com Dalila. Ela começa a perguntar para ele: Sansão, de onde vem a sua força? Por que você é forte desse jeito, homem? Eu quero saber, me conta o seu segredo aí. E ele lá, brincando com ela: não, se você fizer isso comigo, eu perco a minha força. Se você fizer aquilo comigo, eu perco a minha força. Ele estava confiante demais já na sua força. E é interessante que, como que o inimigo trabalha? Porque foi criado ali uma trama para pegar Sansão que não começou do dia para a noite. Os filisteus certamente já odiavam Sansão há muito tempo, porque ele vivia derrotando o povo filisteu. Eles queriam acabar com a raça de Sansão a todo tempo, a todo custo. Eles começam a observar a vida de Sansão. Eles percebem que Sansão tem uma queda por mulheres, que ele não podia ver uma mulher, que ele ficava doido. Ele via uma mulher bonita, ele ficava logo encantado, ele ia atrás. E eles, percebendo isso, tentaram pegar ele numa cidade, mas ele arrancou a porta, ele deu um jeito, ele saiu. Mas depois eles deram um jeito e encontraram a Dalila. Ele já estava apaixonado pela Dalila. Se você ler aqui o capítulo 16, o verso 4, depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ele estava apaixonado. O homem, como disse, estava com os pneus arriados. Já. E nesse tempo aí, Sansão, ele já estava praticamente fazendo tudo aquilo que Dalila queria. E os inimigos de Sansão, já conhecendo, querendo uma forma de derrotar Sansão, eles vão lá e enxergam essa forma. Ele fala: opa, agora ele está envolvido com a mulher, mas parece que não é qualquer mulher não, agora ele está apaixonado.
E a palavra diz que esses líderes, eles eram 5 líderes da tribo dos filisteus, eles ofereceram cada um 1.100 moedas de prata para Dalila. A gente soma, dá 5.500 moedas que eles ofereceram no total. Cada um ofereceu 13 quilos de prata para que Dalila traísse Sansão. E o interessante, a gente fez uma continha aqui ontem, que se a gente pega as 1.100, os ciclos de prata, né, as 1.100 moedas de prata que Dalila recebeu de cada um, a gente encontra nos estudos que isso era equivalente a 550 vezes o salário anual de um trabalhador daquela época. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Talvez Dalila, ali no início, ela não queria se corromper e eles foram oferecendo mais dinheiro e chegaram num acordo. Pode ser isso. Mas o fato é que era muito dinheiro. E a gente fazendo uma conversão para o salário de hoje, a gente fez a continha aqui ontem, o salário mínimo aí R$ 1.212, né? A gente chegou a uma conta aqui de 8 milhões de reais, se fosse nos dias de hoje, na moeda brasileira, a quantidade que foi paga para que Dalila traísse Sansão. Cada líder daquele pagou 1,5 milhão, mais ou menos, para que Dalila entregasse Sansão. Não há limite. Não há limite quando o inimigo ele quer te derrotar. Ele te observa, ele vê como a gente está caminhando e ele faz o que tiver ao alcance dele para derrotar a cada um de nós. Mas o fato é esse, que Sansão ele começou a cair no engodo. Ele começou a cair como um ratinho ali inocente naquela armadilha. Ele estava confiante demais. Ninguém me prende, senhor. Você me amarra aqui, eu arrebento tudo. Entendeu? Eu resolvo aqui na raça, não tem problema não. Confiança extrema. Mas Sansão caiu de uma forma muito peculiar, porque ele não caiu na força, ele caiu foi na lábia. Isso é muito perigoso. Porque Dalila começa a chegar no coração de Sansão e ela apela. 3 vezes ele enganou ela. E depois ela diz para ele o seguinte, no verso 15. Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Homens, vocês já ouviram algo semelhante na vida de vocês? Você me ama? Então por que você não faz isso aqui? A mulher, bênção de Deus, a mulher ela tem uma particularidade que o homem não tem. O homem, geralmente, ele é muito bruto, o homem, muitas vezes, ele não sabe negociar as coisas. Eu fico impressionado lá no escritório. Tem cliente que está doido já para, às vezes, deixar o serviço e tal. Tawane, ela chega com sabedoria, conversa e tal, envia uma proposta nova, negocia. Eu já falo, não quer saber mais não. Não quer, eu vou procurar outro cliente. Ela não. Ela conversa e tal, ela negocia, ela dá um jeito e tal. Com pouco a pessoa continua e a pessoa está satisfeita. Eu falo, graças a Deus, a mulher é bruta. Então a mulher ela tem uma particularidade que o homem não tem. E essa particularidade da mulher, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. No caso de Dalila, ela usou para o mal. Provérbios vai dizer para nós o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia, ela edifica o lar. Ela faz com que o lar se desenvolva, as coisas cresçam, o marido prospere, ela ajuda o marido. Mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Por quê? Porque a mulher ela tem esse poder específico. Ela chega no ouvido do homem, então se ela está querendo que o lar seja próspero, ela chega, ô meu amor, o homem está lá todo equivocado, ignorante nas suas ideias, né? Passa a mão no ombro dele, faz um arrozinho novo, tal, um cafezinho quente, ô amor. Você não acha melhor pensar melhor sobre aquela questão lá, não? Dá um beijinho na nuca dele e tal. Aí ele fala, realmente faz sentido. Parece que o homem tem um neurônio só, né? Aí, não, realmente faz sentido. Aí o homem vai e muda de ideia. A mulher ganhou o marido, que bênção, bênção. Mas por outro lado, pode acontecer algo pior também. Talvez a mulher, ela pode chegar no caminho da destruição. Ela pode levar o lar a um caminho da destruição. Ela chega para o marido e fala, meu amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá. Vamos mudar dessa cidade logo. Deus não tem nada com você aqui não, vai embora. E começa a seduzir o homem, aquela coisa toda, e o homem cai. Tem que tomar cuidado, porque a mulher ela tem essa qualidade que pode ser usada para o bem e para o mal. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite.
A Bíblia relata que a mulher imoral, estou falando agora da mulher imoral, da uma mulher crente, a mulher imoral, a mulher da vida, a mulher imoral que não conhece Cristo, está com Satanás no couro, como diz o outro, ela tem uma palavra doce, a palavra dela chega ao ouvido do homem como se fosse mel, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de dois gumes. Provérbios capítulo 5, versos 3 e 4. Esse papo agora é para nós homens. Homem, nós que temos o nosso casamento, temos que valorizar as nossas esposas, tomar cuidado com as ofertas que Satanás tem colocado diante de nós. O engodo, a enganação, está vindo papinho ali na orelha, doce como mel, mas o fim é amargo como fel. A gente pode aplicar também dentro do casamento para a mulher tomar cuidado com as ofertas que chegam de Satanás dentro do seu ouvido. Cuidado. Cuidado. Mas continuando, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu sou apaixonado com esse texto de Provérbios, do capítulo 4. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante que esse texto, no original, quando fala de coração, a palavra hebraica ali para coração é lebe, e lebe, ela está dizendo, o sentido ali é raciocínio, é mente. Então, de tudo que se deve guardar, guarde a sua mente. Nós, enquanto marido e mulher, temos que tomar cuidado com aquilo que entra na nossa mente, aquilo que a gente recebe, aquilo que as pessoas falam. Você recebe uma visita na sua casa, aquela pessoa leva uma palavra não positiva, leva palavras diabólicas para sua casa, para ferir o seu coração, para destruir o seu casamento. Cuidado. Palavras malditas. Cuide da sua mente, cuide daquilo que você ouve. Nem tudo que tem aparência de ser de Deus é de Deus. Hoje nós vemos na internet várias pessoas pregando da palavra de Deus, dizendo que estão falando de Deus, mas muitas vezes não tem autoridade nenhuma. É Satanás muitas vezes enganando o povo de Deus. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E como eu disse, coração aqui na tradução está falando de mente. Sansão não observou isso com muita clareza não. Mas ainda assim, Sansão, ele caiu então nesse engodo de Dalila. E continuando a leitura, ela chegou nele, com carinho e tal. Depois no verso 17, então, no verso 16, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Aquilo que eu falei, a mulher, se ela quiser, pode levantar o homem, mas se ela quiser também, ela derruba o cara. Ele estava angustiado, ele estava já nervoso, então ele toma uma decisão precipitada. A Bíblia alerta para a gente não tomar decisão precipitada. Olha o que ele fez. No verso 17. Então ele contou o seu segredo. Então ele se precipitou e contou o seu segredo. O que a Bíblia diz sobre isso? Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Gente, quando a gente age de forma precipitada, a gente está agindo como um louco. Então, Dalila perturbou Sansão tanto, perturbou ele tanto, que o homem perdeu a razão. E o homem agiu na impaciência e ele começou a contar o seu segredo. E dali então, esse homem vitorioso, homem forte, ele entrega o seu segredo para Dalila, ele dorme no colo de Dalila, ela espera a primeira oportunidade, raspa as 7 tranças dele, ele perde a sua força. Daí então ela fala: Sansão, eu quero ver agora. Os homens estão vindo aí para te pegar. Ele fala: vou fazer como das outras vezes. Mas não aconteceu. Sansão, ele foi preso agora. Teve os olhos furados. E Sansão, ele foi levado para ser escravo dos filisteus. Período de grande humilhação na vida de Sansão. Gente, a gente tem que entender e ser lembrado todo dia, até calejar os nossos ouvidos, de que o pecado, ele nos diverte primeiro. O pecado é como esse engodo mesmo, ele nos diverte, é o primeiro ponto. Depois que ele te divertiu, ele te pega, ele te envolve de tal forma que muitas vezes é muito difícil escapar. Então não brinque com o pecado, nós não podemos brincar com o pecado. Satanás tem colocado ofertas diariamente diante do povo de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Satanás pode colocar ainda nessa semana uma oferta maligna diante de você, mas que em nome de Jesus o Senhor te dê livramento, te dê coragem, te dê discernimento para que você se veja livre dessa oferta de Satanás.
Porque o pecado, no início, ele diverte, ele encanta, mas depois ele leva à humilhação, ele leva ao pó. E quanta gente a gente vê Deus levantando, vivendo uma vida maravilhosa, uma vida de transformação na presença de Deus. Você fala, como é impressionante Deus agindo na vida dessa pessoa. É uma pessoa usada por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, e Deus está conduzindo aquela vida. E de repente, infelizmente, você observa a pessoa na sarjeta, voltou ao pó, humilhada por Satanás. Misericórdia, misericórdia. É assunto sério, igreja. A nossa fé não é para brincar, a gente serve a Cristo, é para servir em verdade, é com fervor. Quando eu falo aqui na escola bíblica de ter amor pela palavra de Deus, é para ter amor pela palavra de Deus de fato. É para viver a palavra de Deus, é para ruminar a palavra de Deus, é para viver a palavra de Deus com paixão. Aplicar a palavra de Deus à nossa vida, porque a vida espiritual, ela não é brincadeira. Há uma guerra travada nos céus para que eu e você estivesse aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor. Satanás não está feliz com a gente aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez ele não possa retirar a sua salvação, porque você é salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, glória a Deus por isso. Mas ele pode tentar destruir, fazer com que a sua vida aqui na terra seja um inferno, que a sua vida seja de completo sofrimento. E ele trabalha para isso, ele fez isso com Sansão, ele sabia que ele não poderia tirar Sansão das mãos de Deus, arrebatar Sansão das mãos de Deus, mas ele sabia que ele poderia fazer Sansão sofrer muito. E Sansão então passa por esse sofrimento. Então se você está cochilando na sua casa, se você está dormindo a respeito da fé, acorda. Começa a orar, a buscar a Deus com sinceridade. A fé não é uma brincadeira. Há uma guerra espiritual acontecendo. Quando seu marido está de cara meio assim virada para você, você esposa de cara meio virada para o seu marido, repreende isso em nome de Jesus. A nossa casa é lugar de felicidade, lugar de paz, lugar de amor. No meio das nossas amizades, as pessoas que vêm tentando contaminar, trazer as coisas de Deus e a gente achando normal. Não vem de Deus isso, repreende em nome de Jesus essas coisas malignas. Busque diante de Deus, porque Deus é maravilhoso, é bom servir ao Senhor. Eu vivi muita euforia quando eu tocava. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu ficava eufórico, eu gostava de ver o pessoal pulando e tal, aquela coisa toda. Mas vou te falar a verdade, o dia que o Espírito Santo tocou meu coração, eu comecei a ler o Evangelho, a palavra de Deus, com afinco, que eu entendi a preciosidade do Evangelho. Meu coração ele foi sacudido de uma forma como nunca aconteceu. As coisas que o mundo tinha para me oferecer não se comparava em nada com aquilo que Cristo fez na minha vida. Porque Deus é bom, e as misericórdias dele duram para sempre. Aleluia. Então, Sansão ele caiu no engodo do pecado. O coração dele estava no centro das suas vontades. E nós vamos para o terceiro e último ponto, onde estava o coração de Sansão. Entregue nas mãos de Deus, glória ao Senhor. Sansão agora, ele se vê oprimido, massacrado, sofrendo por aquele povo em que ele batia e fazia o que queria, quando ele quisesse. Agora ele está sendo humilhado, motivo de chacota no meio do povo. Eles o escarneciam. Ele trabalhava como um escravo. Eles, por vezes, paravam ele lá no trabalho escravo dele, chamavam ele só para humilhar ele na presença das pessoas. E numa dessas vezes, então, a palavra relata que logo que eles cortaram o cabelo de Sansão, o cabelo dele voltou a crescer. Em certa feita, eles chamaram ele para zombar da cara dele, e ele pediu para que eles colocassem ele ali dentro daquela casa, perto daquelas pilastras. Tinham 2 pilastras, 2 colunas que sustentavam toda a casa, e ele pede para ser colocado entre aquelas 2 colunas, e ele fica quieto ali, ele zombando dele, cego, humilhado. E ele faz uma oração muito sincera, curta, mas sincera. Senhor, renove as minhas forças pelo menos mais uma vez, para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos, para que eu derrote esse povo.
Deus então responde à oração de Sansão, a força dele é restabelecida. A palavra diz que ele começa a empurrar aquelas pilastras e toda aquela casa vem abaixo. E a palavra diz que na sua morte, Sansão derrotou muito mais dos filisteus do que em toda a sua vida. O que nós aprendemos com isso? Que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos caminhos tortuosos em que andamos, quando nós entendemos que o nosso coração tem que estar em Cristo Jesus, e nós colocamos o nosso coração em Cristo, colocamos o nosso coração aberto, rasgado diante de Deus e diz: Senhor, eu sou pó, tenho andado errado, Pai. Tende misericórdia de mim, restaura a minha vida, pelo amor do Teu nome. Deus olha com seu olhar de misericórdia e Ele nos dá mais uma chance. Ele dá mais uma chance. Ele dá mais uma chance. Nós temos a possibilidade de colocar o nosso coração em muitos lugares. Dar ao nosso coração talvez uma pessoa que não mereça, abrir o nosso coração a pessoas estranhas, mas só há um lugar seguro de verdade para o nosso coração, que é a presença de Jesus. Não há nada mais que conforte e complete o nosso coração, senão o Senhor Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de alguma, é de toda. Mas tem que confessar, tem que rasgar o coração diante de Jesus. Não é de qualquer forma. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E eu te pergunto nessa noite, com quem tem estado o seu coração? Seu coração tem estado no centro das suas vontades? No seu egoísmo? Na vida que gira em torno do seu umbigo? Você tem entregado seu coração para alguém que não merece? Você tem colocado o seu coração aberto para pessoas que não entendem o que você está passando? Você tem abrido o seu coração no lugar errado? Você tem abrido o seu coração para a pessoa errada, para a pessoa que não pode resolver os seus problemas? Com quem está o seu coração? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, o nosso coração ele só está seguro de verdade na presença de Jesus. E é interessante que quando a gente coloca o nosso coração inteiro diante de Jesus, a gente ama mais a nossa família. Porque a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui amar a Deus, inclusive, mais do que você ama o seu filho, mais do que você ama a sua mãe, mais do que você ama o seu pai, mais do que você ama a si mesmo. Só quando a gente rasga o coração e entrega: Pai, toma aqui esse meu coração enganoso, a gente consegue viver a liberdade que Cristo nos chamou. Começa a viver o amor de Deus na nossa vida de forma plena. Então, talvez você não está conseguindo amar a sua esposa de uma forma tão intensa. Você não está conseguindo amar o seu marido de uma forma tão intensa. Você não está conseguindo amar as pessoas à sua volta. Faça essa pergunta: onde está o seu coração? Ame a Deus acima de todas as coisas. Vamos orar? Convido você que puder, fique de joelhos. Você que não quiser, que fique de pé ou fique sentado. Mas que nós oremos agora ao Senhor,
reafirmando que o nosso coração está com Jesus. O nosso coração não está em outro lugar. Jesus, meu coração está com o Senhor. Eu disse, talvez em um tempo, que meu coração estava contigo, mas na verdade eu estava assim com medo, sabe? Ele está ficando bastante comigo, eu estava com medo, mas eu quero entregar tudo em tuas mãos, Jesus. Eu quero amar o meu marido como eu nunca amei, eu quero amar a minha esposa como eu nunca amei. Eu quero ver os planos do Senhor acontecendo na minha vida de uma forma que eu nunca vi acontecer. Porque eu não abri o meu coração para o Senhor como eu estou abrindo hoje. Então, Senhor Jesus, toma aqui o meu coração. Ore ao Senhor com liberdade. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua preciosa palavra, Senhor. Deus, eu não sou feliz em outro lugar, Pai. Eu não sou feliz em outro lugar, senão na Tua presença, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Pai, obrigado por essa palavra que nos vem nos lembrar e nos despertar a respeito de onde e com quem está o nosso coração, Pai. Perdão, Deus, pelas vezes que nós temos nos desviado do caminho do Senhor, Pai. Temos sido enganados, Senhor Deus, pelas ofertas que Satanás tem colocado diante de nós, Pai. Deus, que em nome de Jesus, essa igreja que aqui está, o Teu povo reunido, o povo que o Senhor separou para ouvir a Tua palavra nessa noite, Pai, que Satanás não conseguiu impedir porque ele é um derrotado. Esse povo, Pai, recebe vitória nessa noite que vem do Senhor, Pai. Abre, recebe visão espiritual para enxergar que aquela divisão na sua casa não é algo impossível. Aquela confusão não é algo impossível, porque se coloca na mão do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso e o Senhor resolve todas as coisas, Pai. E nós Te adoramos por isso, Jesus. Por isso, Deus, toma o nosso coração, nos ensina a Te amar acima de todas as coisas, todos os dias, Senhor. Ensina-nos a negar a nós mesmos, Senhor, negar as nossas vontades, Senhor. Não queremos viver segundo as nossas vontades, Senhor Deus, porque as nossas vontades são horríveis, Pai. A Tua vontade, ela é perfeitamente agradável, Senhor Deus, ela é boa. Então nos ensina, Pai, como crianças, a dar cada passo no entendimento da Tua palavra, Senhor. A crescer mais e mais na Tua presença. A amar o Senhor, Pai, incondicionalmente, Senhor. Que não negociemos os nossos valores, que não negociemos os dons que o Senhor nos deu, as promessas que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai. Oh, Deus, obrigado pelo Teu tamanho amor, Pai. Obrigado pelo Teu tamanho cuidado. Toma o nosso coração todas as manhãs, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Louvado seja Deus.